pouquinho para a gente conseguir acessar. Então, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar a gravar nosso encontro hoje, de hoje, né, agora. E hoje, como vocês sabem, hoje a gente vai prosseguir encerrar o ponto 6 e começar o ponto 7, né? Vamos fazer isso. O que mais? Vamos lá. Então, bom dia, Saúl, bom dia a todos e a todas. Vamos ver onde é que a gente parou aqui. A gente estava no ponto 6, não é isso? Ponto 6. Outra coisa, pessoal, antes da gente começar, que eu quero dar destaque é o seguinte: eu deixei, inclusive a partir de hoje está disponível o nosso último ponto, que é o ponto 7, né? Já está disponível o estudo dirigido, já está disponível o exercício de fixação desse ponto, né? Então, vocês podem fazer até daqui a 15 dias. Então, por favor, não deixem de fazer esse exercício. Pronto, no 3, Kênia, do 3 do ponto 6, certo? É que eu cheguei aqui, eu estava aperreado, tentando fazer a conexão. Aí eu acabei me perdendo um pouquinho. Então, pessoal, como eu disse, não deixem de fazer o exercício do ponto 7, estudo dirigido. Façam os outros também, né, dos 3 primeiros pontos. Inclusive, o do ponto 6 e do ponto 5 termina o prazo hoje. Então, por favor, não deixem de fazer, né, esses exercícios e estudos dirigidos. Eu dou uma conferida aqui, onde é que foi que eu parei. Terceiro, confirmado.
Deixa eu ver aqui, PowerPoint. Então, vamos lá. Vocês querem que eu faça também uma análise do exercício de fixação? Ou é melhor começar pela apresentação da aula? Beleza, Kênia. Você acha melhor começar? Não, eu vou começar a fazer o seguinte. Quando eu terminar o ponto 6, aí eu dou uma paradinha e a gente dá uma análise, tá? Então, caso vocês não estejam vendo os slides, por favor, me avisem. Bem, pessoal, o ponto 6, a gente vai terminar agora, bens e obrigações do direito internacional privado, né? Então, a gente revisita um pouco essa classificação dos bens, né? Lembrando que são direitos reais no Brasil, de acordo com o Código Civil de 2002, a propriedade, a posse, os direitos reais sobre coisas alheias de uso ou gozo, superfície e usufruto, só de uso, servidão, uso e habitação, de garantia, penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária. Vocês já estudaram isso, então não precisa entrar muito em detalhes, só citando. Direito do promitente comprador do imóvel também está entre os direitos reais acolhidos no Código Civil de 2002. Agora, é claro, a classificação, e isso é o mais importante para vocês que já estudaram bastante esse assunto e já pagaram disciplina sobre direitos reais, a classificação dos direitos reais varia conforme as legislações, ou seja, cada país no mundo adota uma classificação própria. Porém, naqueles países que adotam o mesmo sistema jurídico, a tendência é que a classificação seja muito parecida e a mudança seja pontual. E por isso que é importante saber qual o sistema jurídico o país adota. Se é o civil law, se é o common law. Então, países de civil law, entre os quais o Brasil, o direito romano germânico, esses países, gente, eles adotam uma sistemática muito similar, a diferença realmente pontual. Então, são países de common law, os países de origem anglo-saxônica, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, etc. E são países de civil law, os países da América Latina, Europa continental e algumas colônias europeias da Ásia e da África. Então, esses países que, claro, existe o sistema muçulmano, aí é outra perspectiva. Mas os países que adotam a sistemática jurídica, um sistema jurídico, um ordenamento do mesmo tipo, a tendência é que essa classificação seja parecida. Nenhum Estado permite que sistema normativo estrangeiro interfira sobre as leis internas no tocante ao regime de propriedade. Cada país possui um modo próprio para aquisição de propriedade. Em relação a imóveis, isso é bem claro. Em relação a imóveis, nenhum Estado permite que outro interfira. Sempre fica sendo a lex fori. Então, sempre fica sendo a lei daquele Estado para reger classificação de imóveis, etc. Agora, cada Estado realmente possui um regime próprio para aquisição de propriedade, só que, como eu estava falando aqui para vocês, os Estados que adotam a mesma sistemática, eles tendem a adotar uma sistemática parecida, que adotam, melhor dizendo, o mesmo tipo de ordenamento, né, da mesma família. Agora, é claro, sempre há diferenças pontuais.
Por exemplo, no Brasil, o penhor, lembrando que penhor é para bens móveis, como joias, né? É regulado pela lei do domicílio da pessoa com a posse do bem, enquanto que no Código Bustamante é regido pela lei territorial, ou seja, na lei no qual o penhor foi celebrado. Enquanto que um segue a lei do domicílio da pessoa, o outro segue a lei, o Código Bustamante, no qual o Brasil faz parte também, né? Mas lembrando que nesse caso prevalece a LINDB, porque a LINDB é posterior ao Código Bustamante. Os dois têm o mesmo valor de norma de lei ordinária, né? O Código Bustamante é um tratado, só que ele é anterior à LINDB, ele é dos anos 20, né? A LINDB, ela é de 43. Navios e aeronaves são bens especiais, geralmente considerados imóveis para fins legais, se regem não pelo critério do lex rei citae, os seus constantes deslocamentos, mas pela lei do seu pavilhão, bandeira. Isso a gente já tinha falado, direito internacional público. Os navios e aviões, que são bens de alto valor, qualquer avião desse aí, que vocês vendem passageiros, um Boeing Airbus, custa milhões e milhões de dólares. Qualquer aviãozinho pequeno desse já é um dinheirão. Qualquer teco-teco desse já é um dinheirão. E um avião desses grandes, um navio, é uma fortuna. Então, são considerados bens imóveis para fins jurídicos, né, de escritura, etc., né? E eles são regidos pela lei da bandeira. Aquela bandeira, todo navio, todo avião tem uma bandeira. Claro, do avião é pintada geralmente na cauda ou no bico do avião, né, próximo do bico. E aquele indica o país no qual ele é registrado e ele é regido pela lei daquele país. Eu já tinha falado isso em direito internacional público. Então, pessoal, nesses casos, aí, né, ele é sempre regido pela lei do pavilhão, principalmente quando tanto o avião quanto o navio estão trafegando em águas internacionais. Mas, assim, o bem é regido pela lei da sua maneira, do seu registro. A hipoteca de bem imóvel situado em outro país requer adequação em ambas as legislações. Então, se a pessoa mora aqui no Brasil e quer dar um bem, que a pessoa tem um bem em Portugal, em outro país, aí, como hipoteca, vocês sabem, em cima de bem imóvel, tem que haver uma adequação em relação às duas legislações. Se não for possível fazer isso, não será possível, né, fazer hipoteca. Amilcar de Castro defende que quando o princípio lex recitae não puder ser aplicado, como por exemplo no caso de bagagem de um viajante, deve-se seguir a lei do ponto em que as coisas ficaram mais tempo, ou se isso foi indeterminado, a norma fixada pela vontade do proprietário ou do seu domicílio. Francamente, num caso desse de bagagem, é melhor sempre seguir a lei do domicílio do proprietário, né, do que definir e tentar estabelecer em qual tempo ela ficou. No tocante às mercadorias em trânsito, não é adequado o uso da lei da situação do bem, porque o bem pode passar por vários países, né? E por isso que o nosso direito brasileiro, através da LINDB, optou pela lei do domicílio do proprietário, que é muito mais prático, como eu estava falando aqui em relação à bagagem. Também se vale para bens em trânsito, bens em transporte. Já trens e veículos que realizam viagens internacionais são regidos pela lei do estado de origem. Então, por exemplo, inclusive acho que eu coloquei isso nessa de fixação, né? No caso de um veículo que vem da Argentina para o Brasil e ele é regido pela lei da Argentina porque é a lei do estado de origem. A mesma regra também vale para trens.
Bom, terminado de falar dessa questão de bens, vamos falar um pouquinho de obrigações, né? Obrigação, como vocês estudaram, tiveram uma disciplina, acho que o semestre todinho, direito de obrigações, né? É uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas, pelo qual uma delas pode exigir da outra uma prestação. Então, isso é a obrigação. Aí tem várias, né? A obrigação de dar, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer. As obrigações decorrem de contratos, né? Declarações unilaterais de vontade, por exemplo, a doação, atos ilícitos, no caso se alguém prejudicou a outrem, né? E responsabilidade por atos de terceiros. Agora, no âmbito internacional, realmente as obrigações, elas, o problema é que existem muitos critérios para estabelecer a parte de obrigações é uma área que existe mais conflitos em relação às normas de direito internacional privado. No âmbito internacional, as obrigações assumem aspectos peculiares e cujo conflito nem sempre tem soluções uniformes, devido a fatores como domicílio diferente, nacionalidade diversa, local de constituição e execução diversos nos contratos internacionais, né? Então, aí são exemplos que podem levar a conflitos no âmbito das obrigações no direito internacional privado. O local de execução do contrato é o elemento de conexão mais utilizado internacionalmente para resolver conflitos entre obrigações, do ponto de vista histórico, tá? Hoje em dia, quando há direito disponível, predomina a autonomia da vontade. Agora, historicamente, isso tem a ver porque é uma questão que vem do direito romano, de utilizar o lugar da execução. Mas hoje, gente, principalmente nos contratos internacionais, realmente a autonomia da vontade é o que acaba preponderando. Agora, lembrando que ela domina onde há direito disponível, principalmente relações empresariais, né? No direito internacional privado, existe uma tendência secular em focar relações jurídicas pelos elementos que se manifestam exterior e materialmente. Por exemplo, a predominância do princípio lex arecitae no tocante a bens, ou lex lote delicti em relação a atos ilícitos. Nesse caso aqui, é uma tendência que o autor ressalta, né, de que se siga em relação a bens, a lei do lugar da situação, e em relação, por exemplo, a delitos, não só do ponto de vista penal, viu? Casos que geram responsabilidade também. A lex lote delicti, ou seja, a lei do lugar do delito. A autonomia da vontade é um elemento polêmico para reger as obrigações do direito internacional privado. Alguns doutrinadores a defendem, como Valadão e Amorim, outros a rejeitam, como Amílcar de Castro, Osíris e Tenório. Mas, como eu disse, em relações empresariais no qual existe direito disponível, existe hoje uma tendência de prevalência da autonomia da vontade, ou seja, as partes escolhem tanto o foro quanto as normas aplicáveis. E a maioria dos conflitos de direito internacional privado, de contratos, são resolvidos através da arbitragem. E existem várias câmaras arbitrais, inclusive ligadas à Câmara de Comércio Internacional, é a principal delas, etc. Contudo, alguns juízes federais brasileiros já têm aceitado em face de contratos comerciais. Aqueles juízes que são mais antenados, né, que são mais ligados à questão do estudo do direito internacional privado, aí eles tendem realmente a aplicar e a respeitar essa autonomia da vontade.
A principal virtude da autonomia da vontade, né, ela está em atender aos interesses das partes envolvidas na relação jurídica. Todavia, esse interesse pode ser desvirtuado quando sujeitos vulneráveis e hipossuficientes estão envolvidos. Mas, como eu disse aqui, a autonomia da vontade, ela prepondera onde há direito disponível, e especialmente em relações empresariais. Então, é esse o problema. Mas, fazer o quê, né? Acaba predominando realmente a autonomia da vontade quando há direito disponível, aliás, como deveria ser, né? Porque se tem tempo suficiente, a conversa muda. Então, o princípio da autonomia da vontade é rejeitado na maioria dos países da América Latina, principalmente nos do Mercosul, mas é predominante em nações que adotam como law, como os Estados Unidos. Então, nem país do Common Law, inclusive porque eles não têm a mesma noção de hipossuficiência que a gente tem, né? Então, acaba se preponderando isso. Nos Estados Unidos, a autonomia da vontade é aplicada nas seguintes circunstâncias, conforme a lei determinada Restatement Second. As partes podem escolher a lei aplicável ao contrato, indicando expressamente numa das cláusulas, né? Inclusive o foro e a legislação de qual país. Muitas vezes nem é de país, gente. São normas de câmaras de comércio internacional, que tecnicamente são ONGs. Como, por exemplo, a ICC, né? Ausente a escolha, prevalece a lei do Estado em que as partes tiverem uma relação mais significativa. Nesse caso, o juiz analisa o contrato e vê com qual Estado aquele contrato tem relação maior. É uma avaliação muito subjetiva e que seria muito difícil de fazer dentro do nosso sistema jurídico. Nádia de Araújo defende a codificação internacional do direito internacional privado para uniformizar o tema. Tem até um instituto para isso, né? Só que é complicado. E como eu disse, no caso das empresas, elas preferem a arbitragem porque é mais célere, é mais especializada, né? Vocês sabem que o árbitro geralmente é uma pessoa que é bem especializada naquela área que ele trabalha, e aí vai. A CDIP 5, Conferência Interamericana de Direito Nacional Privado, da OEA, ela adotou a autonomia da vontade como principal elemento de conexão legal, inclusive no âmbito das relações de consumo, que, na minha opinião, não caberia. Nesse caso, caberia o foro ou mais favorável ao consumidor ou de domicílio do consumidor. Atualmente, se busca na esfera internacional normas orientadas a determinados objetivos materiais, principalmente no tocante à proteção de partes hipossuficientes, como o consumidor e o trabalhador. Em relação ao consumidor, os países de civil law tendem a favorecer e a privilegiar o consumidor por ser parte hipossuficiente. Em relação ao trabalhador, acontece parecido. O problema é que a gente está num momento de flexibilização de normas trabalhistas, como vocês sabem, né? Normas de conexão abertas, para a gente encerrar esse assunto, elas são usadas para flexibilizar as normas de conexão clássicas, são indiretas e exigem um caráter material e tópico para a concretização, tomando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Norma de conexão aberta, pessoal, é aquela que geralmente demanda uma análise para você estabelecer com qual ordenamento jurídico você vai estabelecer a conexão. Pronto. Naquele caso que eu falei, que é típico do sistema anglo-saxônico, que você analisa com qual, por exemplo, você pega um contrato, você tem partes de estados diferentes, e você analisa com qual estado aquele contrato tem mais relação, é um exemplo de norma de conexão aberta.
Então, vou falar de mais alguns aqui. Norma de conexão mais estreita, ela adere ao princípio da proximidade, né? Adotando a lei do país com mais vínculos na relação jurídica. Aí é uma avaliação que o juiz faz, né, do contrato. E cláusula de escapatória de exceção, né? Prestação característica, no qual motivos socioeconômicos, inclusive a prestação não pecuniária, pode indicar a lei aplicável. Então, nesse caso aqui, você procurar por um fator extra, inclusive questões socioeconômicas, qual vai ser a lei aplicável, que é muito subjetivo e praticamente não existe no sistema jurídico, é típico dos países que adotam o regime anglo-saxônico, né, o common law. Então, como eu falei aqui, as normas de conexão aberta se desenvolveram especialmente nos países de common law. No Brasil, o artigo 9º da LINDB definiu que será aplicada a lei do lugar em que as obrigações forem constituídas, adotando o princípio lex loci contractus, ou seja, a lei do lugar do contrato. Critério que também prepondera na jurisprudência local, mas que está sendo mudado devido à questão dos juízes estarem acolhendo cada vez mais o princípio da autonomia da vontade. Para as obrigações resultantes do ato ilícito, o direito brasileiro adota a lei do lugar do ato, que é a lex loci delicti, né? Não é só do ponto de vista penal, viu? Como eu disse, de dano, responsabilidade, aí também entra aí. Em relação a obrigações oriundas de contrato, né, obrigações que ocorreram a partir do termo do contrato, fica constituído o lugar de residência do proponente do contrato, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB. No caso do contrato de trabalho, ao aplicar as normas mais favoráveis, que acaba sendo usado, porque o trabalhador é considerado insuficiente, né, o julgador deve usar somente o ordenamento jurídico de um país. Já os contratos envolvendo imóveis, isso a gente já sabe que a gente fala reiteradamente, seja locação ou venda, dependem de normas imperativas locais. Aí a lei do lex rei citae, né? A lei em que a coisa está situada. As referências você já conhece, tem a LINDB, né? Aqui tem o link, o livro do Deloma atualizado por Augusto Jäger Júnior, livro do Jacob Dollig, atualizado, perdão, pela professora Carmen Tiburcio, e o livro do Miles Wally, que ele tem melhorado a cada edição. É um livro bom, não chega a ser que nem o dele de público, mas é muito bom também. E pronto, encerramos o ponto 6. Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Alguém tem pergunta? Pode perguntar. Estou de olho no chat agora, né? Estou de olho no chat. Que bom. Pronto. Hoje termina o prazo para vocês entregarem tanto o estudo dirigido no ponto 5. Deixa eu olhar aqui. Se eu acho que deixa eu dar uma olhada. Pessoal, avisem os colegas para não deixar de fazer esses exercícios, né? A gente coloca. O exercício de fixação do ponto 5, ele já terminou, né? Dia 29,
Mas o estudo dirigido do ponto 5 pode ser feito até hoje. Inclusive, eu destaco aqui que tem muita gente que não mandou. Por favor, mandem hoje o estudo dirigido. Lembrando que o estudo dirigido ele não vale pontos, mas ele vale presença. Tá? E no caso da turma de vocês, só podem ter 8 faltas. Então, por favor, quem não fez o estudo dirigido do ponto 5, faça até hoje, pode ser feito até as 23h59, sem falta. O exercício de fixação, ele de fato ele já encerrou, né? Ele já encerrou, mas o estudo dirigido não. Igor, estou esperando a coordenação confirmar. Se for o caso, a gente antecipa, tá? Porque geralmente 10º período antecipa. Mas a coordenação ainda não passou a programação de vocês. Assim, eu estou preparado para antecipar, sabe? Por quê? Porque praticamente, se eu não conseguir terminar a semana que vem, eu termino na outra, o assunto. Tá tranquilo para mim. Eu terminei agora o ponto 6, só tem o ponto 7. Geralmente eu preciso de uma aula e um pouquinho para terminar cada ponto. Para mim, gente, está tranquilo. Não sei outros professores. Carga horária a gente tem porque a gente já passou uma porção de atividades, como vocês sabem, né? Essas atividades, cada uma delas, pronto, eu deixei estudo dirigido. Igor, o estudo dirigido do ponto 7 e também o exercício de fixação, ele pode ser feito até o dia 18, ou seja, até daqui a 15 dias. E é o último ponto, tá? É o último ponto, eu não vou deixar mais nada. Então, por isso que eu disse, eu posso fazer essa prova antes do dia 2, tranquilamente. Porque no máximo, estourando, a gente vai terminar completamente o assunto. Não, Maria Eduarda, o estudo dirigido do ponto 6, acho que até hoje, eu vou lhe confirmar essa informação agora. Vou confirmar. E também tem o exercício complementar da segunda unidade, que vale um ponto extra que vocês devem fazer. O exercício de fixação do ponto 6, pessoal, o de fixação, né? Ele vai até amanhã. Já o estudo dirigido de vocês, do ponto 6, estudo dirigido, vai até hoje. Então, Eduarda, fique de olho aí, vai até hoje, tá? Os colegas aqui hoje a gente tem pouca gente na sala, mas avisem aos colegas que vai até hoje. Pronto, o que mais? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Pronto, eu queria fazer o seguinte, antes de começar o ponto 7, eu queria fazer um comentário rápido em relação o exercício de fixação do ponto 6 e o do ponto 7, certo?
Aliás, do ponto 5 e do 6. 6 e do 7 não, do 5 e do 6. Peraí, já sei por que eu não estou vendo. Tem que colocar ativar a edição. Não, está ativada. Ah, é porque eu submeti, aí não dá para eu ver o do ponto 5. Oh, meu Deus. Esse Moodle é um barato. Eu não consigo ver, não. Mas tem como eu ver, sim. Peraí. Uhum. Agora eu saber as questões. E, pessoal, vamos deixar para outro dia para fazer essa correção, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Aí eu começo o ponto 7. Aliás, eu estou vendo do ponto 6. Peraí, aqui. Se não der para falar o do 5, dá para falar o do 6. Bom, pessoal, eu vou falar do exercício de fixação do ponto 6 agora. Esse exercício de fixação do ponto 6 vocês podem fazer até hoje, façam. Não importa o número de questões acertadas, por isso que eu vou comentar. O que vale é a participação. E lembrando que quem não responder leva 2 faltas. Então, a primeira questão que aparece para mim, para vocês pode estar misturada, é José Riquelme, argentino, domiciliado na cidade de Buenos Aires, resolveu fazer um tour pelas praias do Nordeste brasileiro com seu automóvel 2CV, feito pela empresa de origem francesa Citroën, ano 1984, registrado na Argentina. Veículo famoso pelas histórias em quadrinhos da personagem Mafalda. Assinale a alternativa correta quanto à legislação competente para a região referido bem. Inclusive, eu falei agora sobre isso, nesse assunto. Escolha uma: uruguaia, francesa, argentina ou brasileira. E aí, qual seria a legislação para reger esse automóvel 2CV? Não sei se vocês já viram o Citroën 2CV, é um carro bem bonitinho. E tem naquela personagem da Mafalda, né? E aí? É a lei argentina. Por que a lei argentina? Porque é a lei do país de origem de registro do automóvel, né? No caso de veículo automotor. Vale para trem também, a gente falou isso agora. Então, verificando. Resposta correta. Quem já assistiu uma falda lembra. A segunda questão indica o princípio consagrado no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, LINDB, para qualificar bens móveis e imóveis em regra geral. Tem as exceções, né? Mas a regra geral é essa. Assinale a alternativa correta. Escolha uma que Alex Rey citai
rebus sic stantibus, pacta sunt servanda, lox regit actum. Nesse caso, eu também falei há pouco tempo, né? É a lex rei citae. Resposta correta. É a regra do Brasil, né? Pelas regras de direito internacional privado brasileiras, um contrato entre duas empresas brasileiras assinado em Nova York, com previsão de cumprimento no Brasil e cláusula de foro indicando São Paulo como foro exclusivo do contrato, é regido pela lei, assinale a alternativa correta. Isso aí acho que é questão de OAB. Aí seria brasileiro por ser a nacionalidade comum das empresas contratantes, brasileira por ser o local de cumprimento da obrigação principal, brasileira por ser o foro exclusivo do contrato e norte-americana por ser o local de assinatura do contrato. Nesse caso, porque seria norte-americana, porque aí segue o critério da lei do lugar em que o contrato foi assinado, que é o critério predominante da LINDB, né? Mas numa situação dessa, pessoal, já escolheria, as partes fariam o contrato escolhendo a norma aplicável. E, inclusive, como eu disse, poderia ser que nem fosse de um Estado, mas de uma Câmara de Comércio. Paulo, brasileiro, celebra um contrato de prestação de serviço de consultoria no Brasil a uma empresa pertencente a François, francês residente em Paris, para a realização de investimentos no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão de capacidade, a justiça brasileira deverá aplicar a lei francesa, porque François é residente na França, a lei francesa escolhida pelas partes mediante cláusula contratual expressa, a lei brasileira, porque o contrato foi celebrado no Brasil, a lei brasileira, país onde serviços serão prestados. Essa questão tem uma pegadinha, porque a discussão aí, gente, é a capacidade, entenderam? Não é o contrato em si, é a capacidade da pessoa. Em relação à capacidade da pessoa, a LINDB segue o domicílio, que inclusive vem do Código Bustamante. Então, não era o contrato. Se fosse o contrato, a LINDB realmente segue o lugar de assinatura do contrato, entenderam? Mas como era a questão da capacidade da pessoa, aí segue o domicílio. Aí é uma questão de OAB com pegadinha. A última questão desse ponto é: a empresa brasileira distribuidora de bebida C e a vinícola chilena D celebraram um contrato para importação de vinhos do Chile, destinados ao mercado do Brasil. Neste instrumento, assinado na cidade de Buenos Aires, Argentina, as partes escolheram como normas aplicáveis à legislação brasileira e, para a resolução de conflitos, uma Câmara de Arbitragem Empresarial situada na cidade de São Paulo. No tocante à legislação aplicável para reger o contrato em questão, assinale a alternativa correta. A brasileira, em virtude do princípio da autonomia da vontade, que pode ser aplicado quando há direito disponível. A argentina, exclusivamente em virtude da lei de introdução às normas do direito brasileiro, LINDB. A brasileira, exclusivamente em virtude da lei de introdução às normas do direito brasileiro, LINDB. A chilena, exclusivamente por seu local de origem do produto exportado. Pronto. Essa última aqui me responda, porque eu falei sobre isso agora.
Alguém? Exato, Marcelo. Porque é o seguinte, nesse caso eles estão definindo a arbitragem e no contrato com a cláusula de arbitragem já definiram a norma, então será brasileira. São duas empresas, né? Uma vinícola e uma importadora, uma distribuidora de bebidas. Então realmente vai ser a opção A. Essa questão foi eu que fiz. Não foi nem de OAB que eu tirei. Porque, repare, como tem a questão arbitral, a cláusula arbitral, o judiciário não vai nem tocar e vai seguir o critério que as partes estabeleceram, entendeu? Entenderam? E pronto. Mais alguém tem alguma pergunta sobre isso? Então vamos, se vocês não têm perguntas, vamos começar o ponto sério. Pelo menos começar. Gente, por favor, reforcem com os colegas, já que a frequência está muito baixa, para fazer os exercícios. Hoje tem exercícios que vencem. Eu peço, inclusive, que vocês. Eu peço, inclusive, que vocês avisem aos colegas a representante. A representante aqui é a representante é a Alana, né? Dessa turma. Né, Alana? Dá essa reforçada aqui para os colegas aí no grupo. E tem atividades para vencer hoje. Eu deixei também nos últimos pontos, então dá uma olhada aí. Então vamos lá começar o ponto 7. Obrigado, Alana. Bom, pessoal, caso vocês não estejam vendo, Oxi, não, aqui é da outra turma, RI. Aqui RI é diferente. Deixa eu ver aqui, ponto 7 é Direito Internacional Privado, Direito. Pronto, vai aparecer agora. Então, pessoal, o ponto 7 de vocês é Direito de Família e Sucessões no Direito Internacional Privado. Esse é o nosso último ponto. Se a gente não terminar a semana que vem, a gente termina dia 18, apesar que a previsão é terminar semana que vem, e dia 18 a gente faria só uma questão de revisão. A gente pode antecipar, caso a coordenação tenha necessidade, como a gente estava falando, a gente pode antecipar a data de prova para a última semana de novembro, etc. Bom, direito de família vocês já estudaram também, né? Direito de família tem por objeto a exposição dos princípios jurídicos que regem as relações de família, como casamento, união estável, poder familiar. Então, o direito de família gira em torno disso, né? É uma das áreas do direito mais modernas. Inclusive, eu paguei no doutorado Direito de Família, foi uma disciplina bem agradável, com a professora Fabiola Albuquerque.
que é do IBDFAN, né, um dos principais nomes do estudo do direito internacional, do direito de família no Brasil. O casamento civil, ele surgiu no século XVI, até então era regido pelo direito canônico, ou seja, só havia casamento religioso e considerado sacramento. Antes disso, apenas o regime matrimonial e o contrato de dote era regido pela lei laica. Então, o casamento civil só surge no século XVI e, no caso do Brasil, gente, o casamento civil só surge após a proclamação da República. Casamento, o conceito que dá é o contrato de direito de família que regula a união de duas pessoas, como vocês sabem, no caso do Brasil e de muitos países hoje não importa o sexo, pelo menos não do ponto de vista do casamento civil, com finalidade de constituir uma família, gerar, criar, educar filhos e ou assistência. Hoje, os doutrinadores da área definem que seu fundamento é a afetividade. Né? Então, a afetividade seria o fundamento da relação do casamento. Vocês sabem que, aliás, todo o direito de família ele gira em torno do princípio da afetividade. Do ponto de vista histórico, né, para reger as relações pessoais entre os cônjuges, em questão como bens móveis e divórcio, predomina a lei do domicílio conjugal, porém, para imóveis, a lei da situação da coisa. Pode ser do primeiro domicílio conjugal, pode ser do presente domicílio conjugal, essa questão varia de país a país, tá? Agora, imóveis, sempre a lei do lugar em que o imóvel está situado. No tocante à capacidade para o casamento, predomina o critério da lei pessoal de cada cônjuge, sendo o direito brasileiro regido pelo domicílio, ou seja, você tem capacidade para se casar de acordo com a lei do seu domicílio. No caso do Brasil, outros países seguem a nacionalidade, mas sempre a lei pessoal, porque a gente estudou na primeira unidade que entre os elementos de conexão, o pessoal tem a nacionalidade e o domicílio, né? Então, tem países que adotam nacionalidade para a capacidade de casar e outros domicílio. Vocês lembram que o Código Civil de 2002 colocou 16 anos, né, para o casamento, a idade mínima. O de 16 diferenciava, se não me engano, era 16 para homem e 14 para mulheres. Aí, 2002, né, isso unificou o critério. Eu falo não é isso porque vocês estudaram essa questão mais há menos tempo do que eu. No Brasil, o artigo 7º da LINDB estabelece que será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos e formalidades de celebração, quando o casamento for realizado no Brasil, né, usando o princípio locus regit actum. Então, impedimentos, formalidades, se forem casamentos realizados no Brasil, predomina esse critério do lugar rege do ato, locus regit actum. Casamentos de procuração são permitidos no Brasil, embora outros países não aceitem. Né? Direito canônico permite. A partir do Código Civil de 2002, é necessária uma procuração pública para tanto. No caso do casamento civil, por procuração, né? Precisa ser pública. E o direito brasileiro também admite casamento em embaixadas e consulados do Brasil e outros países. Nesse caso, as formalidades e impedimentos são definidas pelas normas brasileiras. Porém, tem mais alguma coisa? Espera aí, acho que eu vou parar aqui. Em relação a casamento e consulado do Brasil e vice-versa, as pessoas têm que ser daquela nacionalidade, entenderam? Então, por exemplo, e acho que eu coloquei até alguma questão sobre isso de fixação. 2 brasileiros querem se casar no consulado do Brasil em outro país, sei lá, em Nova York, qualquer lugar. Aí eles têm que ser brasileiros. Tá? Não pode ser um brasileiro em um local, aí casa na justiça do país.
Do contrário, aí fica valendo, né? No caso de brasileiro, fica valendo a questão da brasileiro, caso no consulado tem que ser dois brasileiros e fica valendo sempre a norma brasileira. Pronto, gente, o que mais? Acho que tá bom. Parei no slide 2 de 2. Quem é que estava de olho nisso? Era a Kênia. Kênia, você fica sendo a depositária dos slides. E geralmente você avisa, né? Parei no 2 do ponto 7. Segundo slide do ponto 7. Obrigado, Kênia. Então, segundo slide, ponto segundo não, peraí, é segundo. É o segundo, sim. Segundo não, é o terceiro, porque não conta a capa. Um, dois, três. Ela não estava contando a capa. Pessoal, alguma pergunta? Alguma questão? Quênia, locus regit actum, em latim, significa lugar rege o ato. O lugar que o ato foi celebrado rege ele. Seria mais ou menos nesse sentido. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Se vocês têm alguma pergunta, podem fazer, eu estou de olho no chat. Por nada, Eduarda. Agradeço vocês também, né? Então, pessoal, se vocês não têm mais questões, a gente pode encerrar a aula de hoje. Semana que vem a previsão é terminar. Se não der para terminar semana que vem, não tem problema não. Espera aí, Emily. Depende de onde eles casam. Por exemplo, como já ocorreu, né? Imagine dois imigrantes estrangeiros, dois bolivianos que casam, moram em São Paulo e casam no Brasil. Aí sim. Agora, se eles quiserem casar no consulado do país deles, em São Paulo, aí vai se reger pela lei do país. Entendeu? Porque também eles têm essa opção, eles podem casar no cartório no Brasil, etc., que mora aqui, aí vai ser pela lei brasileira. Mas se eles quiserem casar no consulado deles, também é um direito. Aí vai ser regido pela lei do país deles. Aí é a opção que acaba tendo. O que não pode ser é pessoas de nacionalidade diferente, se for casar em consulado, entendeu? Pronto, gente. Então, se vocês têm perguntas, ainda podem fazer, né? Enquanto eu estou colocando aqui na caderneta. Se não, meu bom dia a vocês e até a próxima aula. Mas se quiserem fazer perguntas, eu ainda estou de olho aqui. Por nada, gente. Eu é que agradeço. Bom dia. Bom dia.
Bom dia a todos e bom dia a todas. Até mais.